Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 18 de maio de 2020. Pessoal, esses últimos dias aí, essa semana passada, né, surgiu um camarada aí, um tal de Roberto, esqueci o nome dele agora, que depois eu vou ver na matéria, não sei o que, Marinho, né, e lançou algumas coisas sobre a questão de Flávio Bolsonaro, né, resolveu suscitar algumas... Bom, a questão é que ele fez algumas acusações meia controversas, que inclusive, se você pesquisar, vai perceber que são contraditórias a fala dele mesmo em entrevistas do ano passado. E é bom ressaltar que foram entrevistas em momento que ele já tinha se afastado de Flávio Bolsonaro, né? Ele poderia ter atacado ali e não atacou. De repente agora... Vamos entender isso aqui. A questão é que o TRF resolveu dar uma nota de esclarecimento e essa nota de esclarecimento também joga um balde de água fria e deixa algumas perguntas sobre as falas desse empresário, né? Se inscreve, comenta, compartilha aqui, like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja colaborador, seja apoiador. O que a gente vê aqui, gente, pessoal, é uma tentativa, mais uma vez, de desviar o foco. A pandemia não está sendo suficiente para derrubar Bolsonaro. Bolsonaro está ganhando o apoio do povo cada vez mais. Resolveram mexer com esse negócio, criar mais outra situação com esse negócio do Flávio Bolsonaro, justamente pelas questões do Sérgio Moro, aquele negócio que ele falou, que Bolsonaro tentou interferir na PF, tal, né? Aí estão aproveitando esse ensejo e tentando ver se conseguem suscitar alguma coisa. Vamos à matéria que vocês vão entender algumas coisas interessantes aqui. TRF2 esclarece polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro e a Operação Furna da Onça. Vamos lá? O desembargador federal Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF2, publicou neste domingo 17, ontem, no site da corte, uma nota de esclarecimento acerca da polêmica envolvendo o nome do senador Flávio Bolsonaro, PSL do Rio de Janeiro, na Operação Furna da Onça. A polêmica foi criada a partir de declarações do empresário Paulo Marinho em entrevista, adivinha onde? A Folha de São Paulo. Não podia ser diferente, né? Só o fato de ser ali a entrevista a gente já percebe que já não, né? Enfim. É bom lembrar que nessa entrevista, como é o nome do cara aqui? Cadê? Deixa eu ver. Onde foi o nome? Paulo Marinho, isso mesmo. Esse cara, ele fala... Você vê como é engraçado? Ele fala uma coisa nessa entrevista, que é o seguinte... que Bolsonaro tratava mal os funcionários. Que inclusive ele falou que Bolsonaro ia no gabinete dele, ou falar com ele lá onde ele estava, e às vezes o empregado trazia uma água, o assessor trazia um papel, e Bolsonaro não dizia nenhum obrigado. Aí o mais interessante disso tudo, gente, é que quando Bolsonaro recebeu a facada, Paulo Marinho ainda era aliado de Bolsonaro, ainda estava ali com Bolsonaro, o que aconteceu? Paulo Marinho cedeu uma empregada, que era chefe, era cozinheira-chefe do chefe dos empregados, uma coisa assim lá, que ela era cozinheira, né? E cedeu para o presidente, na época, então, candidato ainda, né? Para cuidar lá do presidente, do Bolsonaro e tudo e tal. Ela foi trabalhar lá durante o período. Quando o Bolsonaro se recuperou e assumiu a presidência, ela voltou para a casa do Paulo Marinho. Agora, o mais interessante, olha só como é engraçado. Bolsonaro era rude, segundo ele, com os empregados. Adivinha o que essa empregada fez? Voltou para a casa do Marinho, trabalhou por uns dias, pediu demissão e foi trabalhar para Bolsonaro. Peraí, mas Bolsonaro não é mal? É tão ruim que a empregada deixou o cara e foi trabalhar com o cara mal. É uma matéria que é melhor, gente. Tem coisas que se contradizem por si só, mano. Vamos lá. Nota de esclarecimento do relator da Operação Furna da Onça na primeira sessão especializada do TRF2. Vamos lá, o que ele diz, né? Publicado em 17/5/2020, a propósito das declarações prestadas pelo empresário Paulo Marinho em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o relator do processo da Operação Furna da Onça na primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal 2ª Região TRF2, desembargador federal Abel Gomes, vem esclarecer o que segue. Preste atenção aqui. Lá o cara fala que houve vazamento de um delegado, ênfase para delegado, tá?
tipo, para avisar lá o Flávio, aquela coisa toda, né? Diz que houve favorecimento, que era para a operação ter sido ido adiante, mas foi parada. Tudo isso ele faz essas denúncias aí como se houvesse um favorecimento a Flávio Bolsonaro. Bolsonaro ainda não era nem candidato, não era nem presidente ainda. Mas vamos lá, se liga aqui. A Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018, teve início a partir da reunião de uma grande quantidade de documentos levantados no curso da Operação Cadeia Velha, realizada no ano anterior, e objetivou a apuração de fatos relacionados ao recebimento de propinas por um grupo de deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ. Nesses documentos foram identificados pelo Ministério Público Federal, MPF, e pela Polícia Federal, PF, indícios de crimes federais e com eles conexos envolvendo a Federação das Empresas, ênfase aqui, empresas de transportes de passageiros do estado do Rio de Janeiro, FETransport, o ex-governador Sérgio Cabral e deputados estaduais. Esse Paulo, daqui a pouco eu perdi o nome dele que eu não estou vendo aqui, mas esse camarada aqui, por incrível que pareça, se não me engano, ele era secretário dos transportes, ele era alguma coisa dos transportes. E olha que a ênfase aqui é para o transporte, mas tudo bem. Muitos ilícitos em tese praticados foram apurados na farta quantidade de elementos encontrados. Dentre eles, até mesmo fraudes praticadas por servidores da Alerj para obtenção ilícitas de restituição do imposto de renda, o que ficou conhecido como esquema padrão Alerj, e que já vinha sendo apurado por juízes de primeiro grau da Justiça Federal. Naqueles documentos também estariam elementos que apontavam para a denominada rachadinha, ou seja, a obtenção indevida por assessores de parlamentares de partes das gratificações recebidas por outros funcionários de gabinetes da própria Assembleia. Feitas essas elucidações, cumpre destacar que a Operação Furna da Onça não foi adiada, como o senhor Paulo, esqueci o nome dele ali, diz, né? Ele diz que houve um favorecimento, que foi adiado e tal. Vamos lá. Mas deflagrada no momento que se concluiu mais oportuno, conforme entendimento conjunto entre o MPF, a APF e o Judiciário. Você vai entender agora por que eles pararam ali. O fundamento foi que uma operação dirigida a ocupantes de cargos eletivos, deputados em vias de reeleição, inclusive como foi a Furna da Onça, não deveria ser deflagrada em período eleitoral. Preste atenção. Geralmente as investigações, quando o camarada é candidato, no período, seja qualquer um, seja da direita ou da esquerda, qualquer um, algumas investigações elas são paradas para que não haja ali a ideia de que estão agindo, como pode-se dizer assim, estão agindo em detrimento a derrubar tal candidato ou candidato fulano, impedir que ele seja eleito não, ou para não dar a impressão que a justiça está sendo usada justamente para impedir que fulano ou ciclano seja eleito. Detalhe, isso só pode acontecer com parlamentares que estão sendo reeleitos, tá? Que já estão no cargo, no caso, deputados e senadores. A justiça tem que parar, isso é uma regra, uma regrinha básica, tá na lei, né? Tem que parar, se tiver alguma operação ela precisa parar, né? Depois do pleito é que ela volta. Então, já começamos a perceber aqui que houve uma manipulação dos fatos no depoimento do camarada, mas vamos contar que isso se esclarece mais. Aqui. Visto que poderia suscitar a ideia de uso político de uma situação que era exclusivamente jurídico-criminal, com o objetivo de esvaziar candidatos ou até mesmo partidos políticos, quaisquer, entenderam? Ou seja, para depois não dizerem assim, não, fizeram isso aqui contra o candidato fulano, contra o candidato ciclano para ele não se reeleger. Estão usando a justiça para mudar a opinião pública ou coisa desse tipo. Então, é uma regra básica já, isso não é de hoje. Cadê? Jurídico criminal com o objetivo de esvaziar candidatos ou até mesmo partidos políticos, quaisquer que fossem, já que os 7 deputados alvos da Furna da Onça eram de diferentes partidos. Sendo assim, concluíram as autoridades que o correto e o concertâneo com a lei seria realizar a ação policial após a conclusão do segundo turno das eleições de 2018. Tratou-se de precaução lídima,
lógica e correta das autoridades envolvidas na persecução penal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Veja-se que a própria legislação eleitoral impõe impedimento à realização de prisão, salvo em flagrante, nos dias próximos dos pleitos eleitorais, justamente para que tal ato não interfira eventualmente nos resultados das urnas. Ou seja, de repente alguém pode usar uma situação para mandar prender um determinado parlamentar, deputado ou candidato à reeleição, e fazendo assim com que ele perca propositalmente as eleições. Por isso existe essa regrinha básica, né? Essa diretriz acertada e legal das autoridades federais não teve por escopo beneficiar quaisquer que seja. Por outro lado, a denúncia, agora presta atenção nisso aqui que nós vamos encontrar outro contraditório. Por outro lado, a denúncia contida no recente depoimento do empresário Paulo Marinho sobre vazamento de informações acerca da Operação Furna da Onça por parte de um delegado federal, ênfase em delegado federal, vou repetir de novo, vazamento de informações acerca da Operação Furna da Onça por parte de um delegado federal, advogados ligados ao senador Flávio Bolsonaro. Peraí, deixa eu voltar aqui, vamos que eu pulei aqui uma parte aqui. De um delegado federal a advogados ligados ao senador Flávio Bolsonaro. É fato que deve ser apurado com urgência, com a devida instauração dos procedimentos cabíveis, dada a sua gravidade, sendo fundamental a identificação desse agente público para que se afira se trata de alguém que integrou a equipe policial que trabalhou nas investigações da Furna da Onça ou não. Agora vem a parte interessante, que é mais uma rasteira e outro balde d'água nesse depoimento do Paulo Marinho. Olha só, cabe-se ressaltar que a delegada... Opa, peraí, não era delegado que ele falou? Mas vou de novo, por isso que eu falei, ênfase em delegado. Cabe ressaltar que a delegada da PF, presidente da Operação Furna da Onça, foi a doutora Xênia Ribeiro Soares e não um delegado do sexo masculino. Compreenderam agora? O detalhe aqui, mais outra. Você vê, gente, tem desencontros aqui. Tem vários desencontros. Primeiro, o cara diz que Flávio Bolsonaro foi favorecido porque a Furna da Onça foi barrada. Não, ela não foi barrada. Ela só não poderia avançar em momento de eleição. Isso é algo que é natural, é correto. Vamos dizer assim, eu não acho correto, mas é uma regra básica. Não se pode praticar esse tipo de ação. A Furna tinha que parar para que não interferisse no pleito eleitoral, ou para que não fosse entendido que ela estava sendo usada para manipular, né, candidatos, o resultado das urnas, né? Indo atrás de determinado candidato para expô-lo ao público para que ele perca o voto. Então, por isso, ela teve que parar. Mas, segundo o camarada, ela parou não por causa disso, e sim, né? Mas tudo bem. Outro ponto é que eles falam que foi um delegado, mas era uma delegada, não um delegado. E a nota faz ênfase aqui, que ressalta que não era um delegado do sexo masculino. Por fim, cumpre-se esclarecer que o TRF2 cumpriu com o que era de sua competência, autorizou os autos que resultaram nas... Agora, outro ponto interessante, ó, que resultaram nas buscas e prisões preventivas dos deputados estaduais envolvidos nos ilícitos. Aí vem um detalhe, ó. Federais, sob sua jurisdição, recebeu a denúncia contra eles oferecida pelo MPF e só não concluiu a ação penal porque o processo foi remetido à primeira instância. Preste atenção. Em razão de os deputados terem tido seus mandatos cautelarmente suspensos ou cassados pela LERJ, após o Supremo Tribunal Federal, STF, decidir que a Casa Legislativa poderia se posicionar contra as prisões preventivas decretadas pelo TRF2. Perceberam a intromissão do STF mais uma vez aqui? Veja que algumas coisas não batem e no fim das contas você vai falar em 7 deputados ali.
que foram inclusive os que alguns ganharam eleições, foram para a cadeia, ficaram lá, queriam sair para tomar posse. Lembram disso que eu trouxe a matéria lá em fevereiro? Queriam autorização para sair e tomar posse, os suplentes é quem ficaram, depois a Alerj foi lá e soltou eles. Estão lembrados disso? Continuando. Quanto aos fatos ligados às denominadas rachadinhas, trata-se de ilícitos em tese. Tratam-se de ilícitos em tese, nada concreto. As rachadinhas, trata-se de ilícito em tese, que dizem respeito a desvio de verbas de origem unicamente estadual, não sendo da competência federal e estando a cargo da Justiça Estadual ou do STF. Opa, peraí. Mas o cara não disse que a Furna da Onça parou por conta do Flávio Bolsonaro? Mas se a operação não podia mexer com Flávio Bolsonaro, já que o caso, segundo consta, a rachadinha é de âmbito estadual. Já não é âmbito mais do TRF2. E aí? Como é que ficou agora? Como é que eu explico isso? Como é que eu digo que uma operação para por determinado cidadão quando o determinado cidadão, a ação do determinado cidadão não tem a ver com a tal operação? Esquisito, não? Aí desembargador federal, Abel Braga, relator. Gente, se vocês pegarem, vocês vão perceber algumas, não só essas inconsistências que eu falei pra vocês aqui, como a questão do delegado, que não era delegado, era uma delegada, como a questão que eles dizem que parou por causa do Flávio, que não parou, na verdade ela não parou por causa do Flávio, sim por causa do período eleitoral. Logo em seguida voltou. Você vê aqui que a ênfase aqui é a questão dos transportes. Paulo, enfim, esqueci o nome dele de novo. Esse fuliano aqui faz parte do quê? Ele era envolvido, não tô lembrado agora, se ele era secretário dos transportes, era alguma coisa nesse sentido aí do secretário, alguma coisa com transportes, não tô lembrado o que exatamente, mas ele era, né? E foi ele quem armou todo esse esquema aí. Outro ponto interessante, aí fica, mas ele não era amigo do Flávio Bolsonaro? Bom, gente, ele era amigo do Flávio Bolsonaro do mesmo jeito que o Dória era amigo do Bolsonaro. Se vocês pegarem aí, vocês vão encontrar a própria Folha falando que Flávio Bolsonaro estava com esse fulano aqui, mas assim, de má vontade. Não era uma coisa que ele queria. É que empurraram ele lá e ele tinha que ficar lá. Depois você vê o afastamento deles dois, o Flávio se afasta de... E ainda assim, em uma entrevista, não sei se foi para a Folha ou foi para a Veja, esse cara ainda fala bem do Flávio Bolsonaro. Agora, causa estranheza é essa reviravolta nesse momento agora, né? Então você vê que é esquisito. Você pega matérias dele antigas, preste atenção, você pega matérias antigas dele e você vê esse cara bajulando o Flávio Bolsonaro, igual o Dória fazia com o Bolsonaro, e você vê uma rejeição de Flávio Bolsonaro em relação a ele. Ele tem uma certa aproximação, mas o Flávio não tem uma aproximação, vamos dizer assim, política diretamente com ele. Teve uma questão forçada. E isso a própria Veja, ou a Folha, traz isso numa das matérias do ano passado. Né? Enfim. A questão, gente, é que mais uma vez eles estão aproveitando mais uma situação para tentarem trazer mais outra complicação. Estão vendo que Bolsonaro está saindo por cima dessa questão aí da pandemia. Estão vendo que Bolsonaro tem tido total razão nessa questão da cloroquina, na questão do isolamento, né? Eles já viram que o presidente literalmente deu um nó em pingo d'água e eles precisam arrumar outra confusão. Qual é a confusão? Aproveitar a brecha do Sérgio Moro em relação à PF e tentaram jogar essa questão da Furna da Onça para lá, para dar a entender que houve uma interferência, que houve uma coisinha, quando na verdade houve-se o seguimento do protocolo. E aí você observa que se você pegar o testemunho, segundo a nota aqui, você já encontra alguns pontos que não batem com o testemunho desse camarada, né? Então tá aí, gente, a matéria. Mais uma tentativa. Eu particularmente nem costumo mais trazer coisas sobre o Flávio aqui, porque, cara, você traz uma coisa acusando o Flávio. Quando é com poucos dias, o cara vai lá e prova a inocência. Vão ficar até quando batendo no menino? Outra coisa que é preciso entender. Eu não vejo ninguém falando do André Siciliano. São 49 milhões e 300 mil, gente. Você não vê ninguém falando do cara, né? Cadê que ninguém fala do André Siciliano? Temos 3 do PDT ali no começo da lista. Ninguém fala.
né, com 20 e poucos milhões. É estranho isso daí. Então isso já mostra que realmente eles tentam criar uma narrativa, mas a narrativa não se sustenta, né? Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações daqui a pouco.